Fala Enfermagem, estamos aqui hoje inaugurando um quadro novo chamado Café com o Presidente. Café com o Presidente iremos receber pessoas, personalidades, figuras importantes que contribuem ou que contribuíram em algum momento com a enfermagem sergipana. Na luta do piso, nas conquistas, pessoas que venham somar e tirar todas as dúvidas da categoria. E nosso primeiro episódio não poderia ser com uma pessoa diferente dessa, né? Então estamos aqui hoje com o nosso procurador jurídico, Dr. André Cazucas, procurador jurídico do Corém Sergipe, uma das maiores unanimidades, uma das maiores referências no quesito piso salarial da enfermagem. Temos a honra de ser o nosso procurador aqui no estado de Sergipe. Então, Dr. André, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Café com o Presidente para discutirmos, tirarmos as dúvidas da categoria em relação ao piso salarial da enfermagem. Presidente, que honra, que satisfação poder estar aqui falando para a enfermagem sergipana. Parabéns pela iniciativa, por esse podcast. É uma oportunidade de aproximar a categoria do Conselho, que tanto luta pelos avanços, tanto luta pelas pautas da enfermagem. Nesse momento, a gente tem o piso salarial da enfermagem como uma matéria importantíssima e a luta não acabou. Então, nós temos muita coisa ainda e é uma satisfação estar aqui. Eu já estive em Minas, no podcast de lá do Corém Minas, estive em São Paulo, mas estar aqui no nosso estado é uma satisfação imensa e falar com a enfermagem sergipana. Eu sou apaixonado pela enfermagem, quem acompanha sabe, mais de 10 anos de grande parte da minha advocacia dedicada às causas da enfermagem. Vamos lá, estou à disposição, presidente. Vamos embora, vamos bater um papo legal. É isso aí, pessoal. Para quem não sabe, Dr. André Cazucas, antes de ser procurador do Corém Sergipe, ele era advogado do sindicato, né? Advogava a favor da enfermagem e sempre advogado dos direitos trabalhistas, do direito do trabalhador. Então, nada menos do que isso, o trouxe para o Conselho Regional de Enfermagem, que é o Conselho Regional de Enfermagem que está sempre ao lado da categoria, buscando trazer os seus direitos, buscando batalhar pelas conquistas da classe. E aí, doutor André, eu vou começar com a primeira pergunta, né? O piso salarial da enfermagem. O que é que o senhor espera desse piso salarial da enfermagem, depois da última decisão do STF, depois do que temos, né? Enfim, o piso começou a ser pago relativamente a partir de maio, né? Mas efetivamente a partir de agosto, né? Agosto, setembro, com a questão dos retroativos. E aí, o que é que você espera do piso para o ano de 2024 e, por que não dizer, para os próximos anos? Bom, quando a gente fala no piso da enfermagem, a gente fala num processo, né? Então, o piso não nasceu do dia para a noite, ele é fruto de um processo que envolveu diversas forças, sobretudo o sistema COFEM-COREM, que encampou essa batalha, e hoje a gente está numa situação em que ainda há diversas dúvidas acerca da implementação do piso, sobretudo para a rede privada. Hoje, quando a gente fala em administração pública, me parece muito bem consolidado que aqueles que trabalham na administração pública ou já estão recebendo, ou se não estão recebendo o valor do piso, é porque o gestor ainda não informou adequadamente os dados lá no InvestSUS, ou ainda está no prazo, aquele prazo de 60 dias que o Ministério da Saúde dá para o repasse. Agora, para a iniciativa privada, infelizmente, a última decisão do Supremo Tribunal Federal, ao que parece, condiciona o pagamento do piso a uma negociação coletiva. Então, na primeira decisão dos embargos, quando houve a liberação do julgamento e daí por diante, estabeleceu-se um prazo para que, se passado o prazo, aplicaria imediatamente. Com o julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal modifica a decisão. E aí ele passa para que haja uma negociação coletiva para a realização desse piso. Mas aí eu volto, presidente, à pergunta. Na realidade, por quê? A enfermagem sergipana quer saber. Porque provavelmente no ano de 2024 vai haver a necessidade de que se haja uma nova movimentação política. Como é que aconteceu essa movimentação política? Porque a gente sabe que essa luta da enfermagem é uma luta de mais de 30 anos. Mas vocês que estiveram à frente dessa luta, como é que foi lá em Brasília? Como é que foi esse movimento? Porque, assim, é um movimento que será retomado muito provavelmente em 2024, né? Com certeza. Não foi um movimento fácil, foi um movimento muito cansativo, que demandou muita energia nos estados, né? Acho que cada representante, cada conselheiro, cada representante da enfermagem no seu estado fez primeiro o meio de campo, né? Fez o trabalho de casa, visitando os deputados federais, visitando os seus senadores. E depois essa batalha ela se concentrou em Brasília, né? A cada votação de lei, a cada votação de emenda constitucional. E eu participei, né? Eu pessoalmente estive lá na maioria das votações, né? Que não foram poucas, né?
E aí é onde surgem as dúvidas da categoria, né? Nós temos uma lei aprovada, uma lei sancionada, uma lei que foi aprovada por unanimidade, né, por aclamação, por assim dizer, na Câmara dos Deputados Federais, por aclamação, por unanimidade na Câmara dos Senadores. O presidente sancionou a lei. E quando ela estava na cara do gol, né, por assim dizer, para começar, ela foi suspensa pelo STF, e aí veio toda aquela discussão, toda aquela frustração. Como né? é que foi esse sentimento? Porque ela foi suspensa num domingo, né? Então foi no domingo que o ministro Barroso fez a suspensão da norma, depois de quase um mês, quando efetivamente o piso seria pago. Qual foi a sensação ali daquele momento? Foi uma sensação péssima, né? Foi um banho de água fria, por assim dizer, porque a gente vinha trabalhando, explicando à enfermagem que na segunda-feira teria que ser pago esse piso, porque fecharia o 5º dia útil. E aí, quando a gente chegou na véspera, né, num domingo de tarde, o STF decidiu, optou por suspender, né, o pagamento do piso, e aí foi aquela chateação, aquela tristeza, aquele ar de desesperança. Mas aí cabe a nós, né, que de certa maneira estamos na linha de frente dessa batalha, não desanimar, né? A luta não é feita de apenas uma pessoa, é feita de vários agentes, de vários entes, cada um com sua importância, lógico. Mas cabe a nós, né, que está ali na frente, nunca desistir e não desestimular, que eu digo sempre, é isso que eles querem, né? Eles querem que a gente desista. Os políticos querem isso, alguns, lógico, né? Os gestores querem isso, as redes privadas querem isso, mas nós, que somos os maiores interessados, eu falo isso com propriedade, afinal de contas, sou enfermeiro assistencial do Estado de Sergipe, então o piso salarial ele tem um impacto, né, na minha vida, ele muda a minha vida diretamente, né? Não é uma luta terceirizada, né? Então, por isso que é muito importante nós termos representantes em todas as esferas, né? Nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais e, por que não, no executivo? Porque hoje a gente terceiriza a nossa luta, né? A gente vai na Câmara de Vereadores, a gente pede que o vereador paute, que o vereador coloque no orçamento do município de Aracaju, por exemplo, para o próximo ano, mas a gente não tem um vereador enfermeiro. A gente vai nas discussões em Lagarto, em Itabaiana, você mesmo teve em várias dessas discussões. E a gente olha para a Câmara, a gente não tem um representante nosso, a gente está pedindo que os outros lutem a nossa batalha. E eles não possuem esse sentimento que eu acabei de falar, esse sentimento de tristeza, porque às vezes já era um dinheiro que a gente estava contando. Quantas e quantas histórias eu escutei de colegas, técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, dizendo que já tinham feito uma dívida, porque tinham certeza que iam receber esse piso. Falava, Marcel, e agora? Para onde é que eu vou receber esse piso? Eu já comprei uma geladeira, eu pedi emprestado, calma, não é hora de desistir. E permanecemos na luta. Eu falo permanecemos porque a luta não é de uma pessoa só. Então, fomos para a luta no Senado, pedindo as emendas constitucionais, aprovamos 2 emendas constitucionais, estava lá nas 2, estive na sanção, né, na indicação do orçamento já feito pelo novo governo federal, estava lá também presente nesse ato, quando o governo destinou o recurso, porque depois de toda a batalha vencida da lei, tivemos as emendas constitucionais e aí ficou, e o recurso? Cadê o orçamento? Aí vamos lá de novo. Então, estive presente na maioria das lutas lá, estive presente nas mobilizações aqui no estado de Sergipe, e a sensação, às vezes, é de que a gente parece que está enxugando gelo, né? Porque quando parece que vai, não vai. Aí aparece uma coisa, aparece um agente novo, mas volto a dizer, a enfermagem é a maior interessada do fato, né? Inclusive me inclui de novo nisso, então a gente não pode desistir. Porque o que eles querem, as pessoas que estão agindo contrário ao piso, querem que a gente desista. Imagine se amanhã ninguém mais cobrasse o piso, se ninguém mais falasse no piso. Seria maravilhoso para as pessoas que não querem pagar. E a gente, enquanto representante, né, hoje eu estou representando o Conselho Regional de Enfermagem e sou enfermeiro, não deixei de ser, continuo sendo. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que fomentar, tem que pedir espaço na mídia, tem que cobrar, tem que notificar os gestores que não estiverem eventualmente cumprindo o piso, porque a luta é de todos e a gente não pode desistir disso. Então, a luta continua, né? Como você já antecipou, com certeza 2024 será um ano de luta extensa. Os estados, os municípios e as filantropias, de maneira geral, estão cumprindo a lei do piso, não da maneira que a gente merece, não da maneira que a gente queria, mas da maneira que o STF condicionou. Então, estão recebendo o repasse do governo federal, salvo algumas exceções, que essas exceções geralmente são notificadas, são questionadas pelo Conselho Regional, né? Inclusive com a sua anuência e com a sua ajuda, mas salvo algumas exceções, a maioria está cumprindo. Então, o maior desafio é rede privada, cooperativas, aí a gente chega numa temática importante. Doutor André, o cooperado, ele tem direito ao piso salarial da enfermagem? Maravilha. Essa pergunta ela é muito comum quando a gente abre uma caixinha de perguntas. É a pergunta do milhão. A pergunta do milhão.
Então, quando a gente fala no trabalho da enfermagem, a Lei 14.434, ela não faz diferença da natureza do vínculo. Então, ela fala que é devido o piso salarial ao profissional de enfermagem, então, independentemente da natureza do vínculo. Isso tem que ficar muito claro a todos. Então, você pode ter um vínculo com a administração pública, pode ter um vínculo com a iniciativa privada, você pode ser um terceirizado, um contratado temporariamente através de processo seletivo simplificado ou até um cooperado. E há necessidade do pagamento através do PIS. Então, o que é que se tem que observar na realidade? A cooperativa ela é uma mediação de mão de obra para que se entregue algo. Então, ela é algo, na sua gênese, na sua ideia, muito positiva, em que ela busca a diminuição do lucro através do trabalho, da divisão desse lucro entre todos os cooperados. A cooperativa no regimento e na Constituição, né? Na lei que rege as cooperativas. Exatamente. O grande problema, na realidade, fica no desvirtuamento de algumas cooperativas. Que o que a gente observa na realidade é que há vínculos em algumas delas, e aí a gente não pode generalizar, em algumas delas há vínculos realmente empregatícios, quando na realidade deveria haver vínculos de cooperação. Então isso é muito importante a gente observar, mas no mais, o que o trabalhador da enfermagem tem que entender é que todos têm direito ao PIS e aí sim questionar. No momento em que aqueles que estão dirigentes da cooperativa, eu digo que estão, porque é uma Assembleia Geral em que pode haver alteração, todos os cooperados podem se candidatar para a gestão da cooperativa, isso é muito importante, eles devem buscar rever o contrato com o tomador para que expliquem ao próprio tomador do serviço, olha, eu tenho aqui trabalhador da enfermagem, o trabalhador da enfermagem faz jus ao piso, então eu preciso que você, tomador, faça o repasse de modo a que eu possa realizar o pagamento do piso da enfermagem. Então eu acho que isso é muito importante, mas o cooperado tem sim direito ao recebimento do piso. Então podemos dizer que o cooperado, a regra do piso se aplica a ele a depender da natureza onde ele está prestando serviço. Como assim? O cooperado que está vinculado ao Estado e ao município, ele se enquadra na lei, na regra que rege Estado, município e filantropia. E o cooperado que está na iniciativa privada, ele vai ficar sujeito ao valor salarial, tá? Aí não entra as questões dos direitos, né? Ticket de alimentação, atestado. Infelizmente, o cooperado não tem direito a isso, né? Mas ele ficaria sujeito a receber a mesma remuneração que o funcionário que é CLT daquele hospital recebe, é isso? É exatamente isso. Você tem que observar a natureza do tomador. Então, quando o Estado ele contrata uma cooperativa para operar o seu serviço, ele, na realidade, está deixando de contratar funcionários próprios, que é através de concurso público, que é através de processo seletivo seriado. Da mesma forma, um hospital, uma clínica. Então, quando ele contrata através de uma cooperativa, ele está deixando de contratar alguém pela CLT, pelo regime do vínculo empregatício. Mas isso não o exime de realizar o pagamento do piso salarial. Então, se você tem, por exemplo, um hospital que faz um acordo coletivo e vai realizar o pagamento do piso, aquele pagamento também deve ser transferido às cooperativas pelo número de profissionais que lá atuam. Doutor André, na sua opinião, né, com a sua vasta expertise, né, em relação à temática do PIS, eu falo isso, pessoal, porque vocês acompanham o doutor Cazucas, né, ele participa de lives, de podcasts em todo o Brasil. Então, é uma honra nossa ter uma pessoa que entende, que leu, que se aprofundou e que, inclusive, é consultor do sistema COFEM-Corens, né, em vários aspectos nesse sentido. Então, doutor André, o que é que o senhor acha, de que maneira o senhor enxerga, né, qual seria a sua sugestão, na verdade, né, para os sindicatos, para a Federação Nacional dos Enfermeiros, para o sistema COFEM-Corens, por que não? O que é que você acha que o sistema e as entidades representativas de classe da enfermagem deveriam fazer, né, a partir desse momento, para cobrar, né, na verdade, para que esse piso salarial ele seja cumprido de verdade, já que a gente recebe diariamente várias denúncias, né, denúncias de alguns hospitais filantrópicos que eventualmente receberam o recurso e não estão repassando, denúncias de prefeituras que receberam recurso eventualmente e não estão passando também. Então, o que seriam as medidas a serem tomadas nesse caso para que o profissional, no final das contas, não seja o prejudicado?
Perfeito, isso é muito importante. E aqui eu vou falar com um profissional da enfermagem. Por quê? Porque essa desagregação das unidades, das iniciativas da enfermagem, ela é muito prejudicial ao trabalhador. Muito prejudicial ao enfermeiro, ao técnico, auxiliar, à parteira que está na ponta. Porque desde o princípio, se a gente pensa em luta coletiva, em luta do trabalhador, quanto mais unido o trabalhador tiver, melhor. E isso impacta na enfermagem. Então, vocês devem se lembrar, desde o princípio do projeto de lei, em que houve uma alteração, né, doutor Marcelo, do projeto de lei de valores, para que se pudesse efetivamente aprovar com o senador Contarato. Houve lá, naquele momento, uma objeção de algumas entidades da enfermagem que não concordavam no primeiro momento. Então, o movimento esvaziou de uma certa forma, mas aí a enfermagem foi para a rua, foi lançada uma enquete pelo Conselho Federal, foram lançadas diversas pesquisas. Eu acho que esse ponto é importante. Então, essa unidade é muito relevante. Então, esse é um momento em que o sindicato precisa atuar, porque o Conselho tem um limite. Então, eu vejo hoje, eu digo isso sem medo de errar, em todo o Brasil, que se não fosse o sistema COFEM-COREM, o piso da enfermagem não tinha saído, porque havia necessidade de que alguém capitaneasse isso. Então, o piso COFEM-COREM o piso da enfermagem é exclusivo do COFEM-COREM? Não, mas havia necessidade de que alguém capitaneasse esse processo, que fosse o Congresso, que abrisse as portas, que trouxesse as demandas. Só que agora é o momento de que o sindicato atue, de que o sindicato ocupe esse espaço, já que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o piso na iniciativa privada vai ser pago mediante acordo ou convenção coletiva. Então, esse papel de fiscalização, porque até onde o COREM pode ir? O COREM pode ir na cobrança, o COREM pode auxiliar o profissional, o COREM pode informar, notificar, sentar com o gestor, dizer ao gestor, você não está pagando o piso, encaminhar um ofício, vamos ver como é que a gente consegue resolver essa situação. Mas o limite, que é o acordo ou convenção coletiva, o limite que é a ação judicial em prol do trabalhador, isso não é de atribuição do Conselho. Então, isso é muito importante que, nesse momento, as entidades representativas elas se unam. E vejam que, na realidade, quando o Conselho cobra o piso, ele não está se distanciando do sindicato, pelo contrário, ele está se aproximando através da luta pelo trabalhador. Então, acho que esse ponto é muito relevante, porque são duas forças muito importantes. O sindicato tem uma função importantíssima na luta do trabalhador, e eu acho que essa soma com o Conselho vai fazer com que, e aí a gente tem uma perspectiva, e a minha perspectiva para 2024 é uma perspectiva extremamente positiva. Eu acho que a gente avançou muito. Doutor Marcelo, nunca se aprovou na história desse país, né? Muito bem, 2 emendas à Constituição e 2 leis num período de tão curto. Então, assim, essa mobilização aconteceu. E aí, esse é um ponto, porque você estava lá, né? Você viu isso acontecer. Os deputados conhecem os presidentes de conselho, conhecem o doutor Marcelo, conhecem o doutor Conrado pelo nome. Então, encontra no corredor, puxa, vamos ali para o gabinete, como é que vocês querem? Esse projeto de lei está bom ou não está? A gente pode apresentar alguma coisa aqui, precisa de pressa. Isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque ocupar espaços é importante. E chegou o momento da enfermagem. Chegou o momento em que a enfermagem percebeu que ela tem força. Só que para que ela tenha mais força, ela precisa ocupar espaços. E aí a gente dá alguns exemplos. A gente tem um exemplo de Pernambuco, a gente tem um exemplo de Minas, a gente tem um exemplo do Ceará, em que a enfermagem já alçou cargos eletivos importantes e a gente percebe a diferença. Então, estivemos em Brasília e fomos recebidos pelo presidente do Senado Federal. Isso por quê? Porque havia essa movimentação acontecendo. E assim, qual foi a importância disso? O que foi que vocês sentiram lá, dentro do Congresso Nacional? Não fui todas as vezes, estive lá algumas vezes, mas como foi que essa situação aconteceu? E, assim, nunca aconteceu. E esse é o último piso salarial de categoria, porque o Supremo Tribunal já falou que não vai acontecer de nenhuma categoria. O último foi o da enfermagem. Então, assim, qual é a diferença de a gente ter ou não ter representantes empoderados ocupando esses espaços públicos? Eu tive lá em 2 momentos, né? Tive antes de termos e tive depois de termos, né? E com certeza é muito importante, porque o deputado federal, né, da enfermagem, que também é presidente do COREM Minas, doutor Bruno, ele abriu portas, colocou a gente para dentro das votações que às vezes a gente tinha uma extrema dificuldade de ter acesso. Então,
ter um deputado federal, ter o deputado estadual como Gilmar, enfim, a vereadora Ana Paula, que também assumiu o mandato algumas vezes de deputado federal, faz total diferença, porque eles conseguem abrir portas, eles conseguem pautar propostas, eles conseguem pautar projetos, eles conseguem pedir urgência nesses requerimentos, faz total diferença. E lembrando que a gente está falando da luta em Brasília, mas essa luta acontece nos municípios também, tá, pessoal? Muito se questionou, Marcelo, o piso salarial é salário base, é complemento salarial? Quem que pode ajudar a gente agora com isso? Nos municípios de vocês, quem pode ajudar vocês nisso são os vereadores, não é isso, doutor André? Pois não, pode continuar. Porque o vereador, ele tem total respaldo, ele tem espaço, ele indica, né, a previsibilidade orçamentária do ano subsequente. Então, tem um vereador que ele tem uma boa relação com o prefeito, ou que ele cobra o prefeito, né? Acho que os dois lados ele faz efeito. Primeiro que o prefeito não vai querer alguém cobrando, né? Como a gente costuma dizer, enchendo o saco dele. Então, às vezes, tem um vereador que é enfermeiro, e o único pedido dele para o prefeito é: prefeito, paga o piso salarial da enfermagem como salário base. E aí, às vezes, o prefeito faz um cálculo e diz: rapaz, esse cálculo dá para pagar. E ele vai e paga, né? E quando a gente não tem ninguém, a gente fica terceirizando essa luta. Né, doutor André? Então é muito importante, né? Teremos eleições para as câmaras municipais de todo o Brasil, né? Vamos falar especificamente da nossa, do estado de Sergipe, que se elejam representantes da enfermagem nos seus devidos municípios. E se tiverem enfermeiros candidatos ao executivo, ao cargo de prefeito, por que não votar neles também? Né, doutor André? É muito importante, porque explica para o pessoal como é que é construído o orçamento do município, qual a importância do vereador nessa construção orçamentária. Não, é fundamental, porque quando a gente pensa, o Poder Legislativo ele tem como função principal tanto legislar, elaborar normas, quanto o controle do Poder Executivo. Já começa daí, né? Então, o Poder Legislativo tem um poder imenso dentro do controle do Executivo. Além disso, ele tem a capacidade da construção, em conjunto com o Executivo, do orçamento. Então, ele tem algumas medidas, por exemplo, orçamentárias, ele tem um orçamento impositivo, em que ele tem um determinado valor, que aquele valor obrigatoriamente tem que ser destinado àquilo que ele estabeleceu. Então, por exemplo, o enfermeiro que possa destinar um valor para a melhoria do estar da enfermagem de todas as unidades básicas de saúde. Já temos uma lei federal, né, que pouco segue, né? Mas já existe a lei também. Exatamente, mas aí precisaria e tem que estar no orçamento do município, no orçamento do Estado, para que o Estado possa executar aquilo que está previsto em lei. Então, isso é muito importante. Fora a possibilidade de se escutar, de abrir portas e de poder sentar à mesa. Porque, muitas vezes, tem situações em que o gestor não quer. E a gente enfrentou isso. O ano passado foram reuniões em quase todos os municípios. Tem lugar em que o gestor não quer. Agora, tem lugar em que o gestor, primeiro, não sabe fazer e, segundo, não tem ideia do impacto daquilo. E um exemplo em que a gente verificou isso foi no município da Barra dos Coqueiros, que o município da Barra dos Coqueiros foi um dos primeiros municípios do Brasil a editar uma lei de piso, pagando o piso com recursos próprios. A gente ainda está lutando para os contratados, mas para os efetivos já existe um plano de carreira, inclusive, baseado na lei do piso. Então, como é que foi essa luta do piso? A gente teve junto na luta do piso, né? Teve lá, debateu. Como é que aconteceu isso lá no município da Barra? Eu tenho a maior alegria porque eu moro na Barra dos Coqueiros e eu digo em todo lugar que foi lá na minha cidade, né, em que a gente conseguiu implementar o piso de uma maneira, ao menos nesse momento para os efetivos, não esquecemos dos temporários, a gente só vai parar quando todos conseguirem, viu, prefeito? Só quando todos conseguirem, mas para os efetivos é um dos melhores projetos de lei do Brasil. Se não foi a primeira cidade do Brasil, com certeza foi uma das, né? Porque eles pagam piso salarial no salário base. E tivemos lá em várias oportunidades, né? Temos que exaltar também a mobilização dos próprios profissionais de enfermagem lá do município da Barra dos Coqueiros, né? Eles buscaram o apoio do Conselho, buscaram o nosso apoio por entender que eles seriam acolhidos e que abraçaríamos a causa deles como já abraçávamos a causa do piso no estado todo e a nível nacional, por que não? Então fomos para diversas reuniões com a prefeitura, reuniões com os vereadores, e esse piso salarial ele foi aprovado. Né? Vale a pena ressaltar que a lei da Barra dos Coqueiros, né, nós conseguimos contribuir, sugerir, e ela ficou praticamente a lei do piso da maneira que tem que ser antes
né, do STF mudar alguns entendimentos. Então, o piso salarial na Barra dos Coqueiros ele é pago como salário base. Né? O funcionário que tem plano de cargos e salários, que já está na letra B, C dele, recebe o piso mais o que tem direito previsto no plano de cargos e salário deles. Então, assim, foi muito importante participar dessa luta, né? E, inclusive, a gente usa a Barra dos Coqueiros como exemplo até hoje para os outros gestores, para as outras prefeituras, para a cobrança no Estado. E a gente replicou esse exemplo, né? Para os outros colegas que lutam em todo o Brasil, as pessoas, como foi na Barra dos Coqueiros? E aí vale a pena a gente exaltar, né, a sensibilidade do gestor, né? Porque a conversa que a gente teve na Barra dos Coqueiros nós tivemos em vários municípios e realmente o gestor da Barra dos Coqueiros ele foi sensível à enfermagem, ele reconheceu a importância da enfermagem e decidiu valorizar. Até porque ele começou a pagar, inclusive, antes de receber o recurso. Né? Ele começou a pagar com recursos próprios, como você bem colocou. Então, antes de vir recurso do governo federal, foi naquele lapso de tempo de maio até agosto, ele já estava pagando esse piso salarial e continua pagando até hoje da maneira que ficou acordada, da maneira que foi sancionada essa lei. Então, assim, a gente deixa aqui esse registro, porque é importante, né? Os bons exemplos, eles devem ser replicados e compartilhados para que sirva de exemplos para que outros prefeitos, outros estados, enfim, outros gestores cumpram isso. Então, André, mudando um pouquinho da temática, né? Ainda sobre a questão trabalhista, lógico, que é o nosso papo. A enfermagem ela tem muita dúvida sobre a questão da insalubridade, dos 20%, dos 40%. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para a enfermagem, já que você é um advogado trabalhista, você hoje é procurador nosso lá no Corém. Quando é que o profissional de enfermagem ele tem direito a 20%? Quando é que o profissional de enfermagem tem direito a 40%? Ah, doutor André, eu assisti esse vídeo, assisti essa entrevista, esse bate-papo, e eu tenho direito aos 40%. É todo caso que vale a pena uma judicialização? Se tiver que judicializar, quem poderia intermediar isso pelos colegas? Maravilha, essa pergunta é boa. Pergunta sobre insalubridade é muito comum. Todos os profissionais da saúde têm esse questionamento. Então, o que é insalubridade? Na insalubridade, o trabalhador está exposto a um agente nocivo. Existem duas situações, insalubridade e periculosidade. Na periculosidade, o sujeito pode morrer a qualquer momento. Então, assim, ele tem contato com explosivo. Então, ou ele finge ou ele morre. Ele está em fio de alta tensão. Ou ele sobrevive ou ele morre. Esse vai receber periculosidade e o valor é o mesmo para todo mundo, que é de 30%. Já a insalubridade é a exposição a agente nocivo. Então, de alguma forma, você está vendendo um pouquinho a sua saúde todo dia, né? Tendo contato com agentes biológicos, agentes químicos e daí por diante. A insalubridade ela pode ser de grau mínimo, médio e máximo. Mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. O que é que a gente tem que observar? Especialmente aos enfermeiros que estão na assistência, né? Porque esses aquele que está no prédio da secretaria não vai receber, não vai fazer jus à insalubridade. Mas quem está na assistência depende de onde você está prestando o seu exercício laboral. Então, se você está, por exemplo, numa UTI, num pronto-socorro, numa ala vermelha, com certeza você vai fazer jus a uma insalubridade de 40%. Mas há outros setores em que a exposição a agente biológico, a agente nocivo, pode ser menor. E aí o profissional faria jus a 20%. Então, vai depender do local dentro da estrutura da unidade de saúde em que ele atue e ao que ele está submetido diretamente. Quem faz essa análise é um engenheiro, é um engenheiro do trabalho, né, que vai fazer essa análise, vai verificar, pode até ser um profissional médico também, a fazer essa avaliação da exposição ao agente nocivo. Se o profissional de enfermagem... Só que o que acontece muitas vezes? O profissional de enfermagem está numa escala lá num determinado lugar, está num ambulatório, né? Só que o tempo todo ele é remanejado. Os remanejos. Então, faltou gente no pronto-socorro, pronto, ele é remanejado para o pronto-socorro. Vamos falar sobre remanejo daqui a pouco. Vamos falar. Uma vez por semana ele está lá. Então, ele não está só no local dele, ele está rodando o hospital como um todo. E comumente, não é esporádico, ele está comumente em setores em que seria setor de insalubridade grau máximo, 40%. Então, ele faz jus à insalubridade grau máximo. Quem ele pode procurar? Quem é assim, a Constituição estabeleceu que ele deve procurar
O sindicato. Então, é o sindicato da categoria que vai ter lá uma orientação jurídica e daí por diante para poder explicar a ele essa situação. Ou procurar um advogado. Ou constituir um advogado, exatamente. Ele pode constituir um advogado da sua confiança para poder entrar com essa ação trabalhista. Entendeu? Isso é muito importante. Lá no conselho, o que é que a gente pode fazer? A gente pode orientar. Pode dizer, essa sua situação acontece dessa forma, poderia caber uma ação judicial, mas não há nada o que se possa, foge da atribuição daquilo que a gente poderia fazer. Mas isso, infelizmente, é muito comum. Então, há muitos casos em que o profissional recebe insalubridade em grau médio, porque é o padrão, receber 20%, quando na realidade deveria receber insalubridade em grau máximo. Isso acaba prejudicando demais, já que a exposição ao agente biológico nesse caso é muito grande. Né? Tem muito gestor que acaba burlando, né, de certa maneira, né? Paga nos 20%, confiando que o profissional não vai ajuizar, né? E vai se fazendo valer, porque realmente é a minoria, né, que acaba buscando os seus direitos na justiça. Na mesma linha da insalubridade e adicional noturno, André, como é que funciona essa remuneração do adicional noturno? Bom, o adicional noturno ele segue a mesma lógica, né? Então, o profissional, só que é um pouco mais objetivo, né? Porque ele independe de local de lotação, independe de setor. O profissional, ele tem direito a receber o seu adicional noturno a partir das 22 horas. Então, das 22 às 5, ele vai receber o valor da hora agregado do adicional noturno. Então, é só das 22 às 5, das né? 22 às 5. Ó, pessoal, informação importante aí, né? Estou falando isso, André, porque eu sou enfermeiro também e a galera acha, né, que a partir das 7 horas da noite já está valendo. Né? Não é isso, né? A partir das 22 até 5 da manhã, né? Exatamente. Se ele sai 7 da manhã do plantão, 6 e 7 não conta também. Né? Então não conta. Antigamente havia uma súmula do TST indicando que os horários em que, se a pessoa trabalhou o tempo todo à noite, os horários excedentes à escala receberiam esse valor também como hora noturna. Então, nós tivemos, na época do sindicato, por exemplo, ação judicial em face da EBSER. E houve ganho de causa à época para que a EBSER pagasse nessas 2 horas excedentes o valor da hora noturna. Mas esse entendimento pós-reforma trabalhista foi revisto. Então, passou-se a entender que somente naquele tempo. Então, muita gente que faz a escala de 12/36, que entra das 19 às 7, das 19 às 22, ele não vai fazer jus a essa hora com adicional noturno, nem depois das 5 às 7. Então, só mesmo durante o tempo noturno. E também durante o tempo noturno existe o que a gente chama de hora ficta. A hora noturna, ela não tem 60 minutos. Ela tem 52 minutos e 30 segundos. Essa eu não sabia, não. Exatamente, para que haja o tempo de descanso desse profissional. Já está contando o descanso. Já então, tá o adicional noturno, ele não vai receber a hora cheia, né? Ele vai receber... No momento que ele está descansando, ele não é remunerado. É isso? Não, pelo contrário. Ele é remunerado. Ele é mais remunerado. Porque se a gente for parar para contar, 7 horas cheias contariam 8 horas. Entendi. Entendeu? Então ele tem direito a esse descanso é remunerado. Então ele continua recebendo mesmo no horário do descanso, desde que esteja entre as 22 às 5 horas, né? Então, André, sobre o remanejo, né? É uma coisa polêmica, né? Em que momento, em que situação o profissional de enfermagem ele pode se recusar a ser remanejado? Bom, essa questão é extremamente polêmica. Inclusive, fizemos uma fiscalização nessa semana em que houve grande questionamento sobre remanejo. Né? O que é que acontece? E isso tem que ficar muito bem claro, porque assim, o profissional ele é contratado pela instituição. Então, ele é lá enfermeiro, técnico auxiliar da instituição, não de determinado setor. Ele não é contratado para o setor, ele é contratado para a instituição. E por isso pode acontecer o remanejo. É óbvio que o que é mais indicado? Que ele esteja naquele setor em que ele está acostumado, em que ele já desempenha a sua função, que ele está com a equipe toda montada, organizada e daí por diante. Mas pode acontecer de, eventualmente, isso não pode ser um hábito, eventualmente, haja o remanejo. E aí o profissional tem que ir para outro setor. E dentro do direito do trabalho, esse poder diretivo é conferido ao empregador. Então o empregador pode remanejar desde que o profissional tenha capacidade técnica para atuar naquele local. Então assim, você vai, por exemplo, para uma
Você sai de uma UTI, de uma urgência para uma UTI neonatal. Então, será que aquele profissional, ele foi treinado para isso? Ele tem habilidade, ele tem aptidão para aquele local? Então, isso tem que ser verificado. O profissional ele só pode se recusar a ir para uma outra área. Eu estou falando disso em situação eventual. Isso não pode acontecer todos os dias. Numa determinada área, se ele não tiver, e aí ele pode justificar isso por escrito, aptidão a atuar naquele determinado setor. Então, se ele não se sente confortável, se ele não sente que vai contribuir, né, de certa maneira, naquele setor, ele pode recusar-se, né, dizer que tem uma insegurança e que, logicamente, ele não vai colocar em risco a sua profissão, o seu nome, a sua reputação, né, já que ele não teria, na visão dele, nessa situação específica, nada a contribuir dentro daquele setor. Então, nesse caso específico, ele estaria coberto. Sem dúvida, porque na realidade a premissa maior é a segurança do paciente. Então esse é o objetivo de todos nós. O paciente tem que estar seguro. Então eu preciso oferecer ao paciente o melhor tratamento possível, dentro das condições do local. Então se ele sente que ele não é capaz de oferecer ao paciente um tratamento seguro, ele pode sim se recusar. Agora, óbvio, essa recusa ela precisa ser justificada, ela precisa ser motivada para que se entenda que ele não deixou de ir porque ele não quis. Ele não foi porque realmente ele não tinha condições técnicas de atuar naquele setor. E no caso do profissional recusar-se, né, aí, e o gestor advertir, fazer uma advertência e ele justificou, fez tudo certinho, fez tudo da maneira que a gente orientou, que você orientou, e mesmo assim o gestor, vamos dizer assim, que coagiu, né, de certa forma. Se você não for, você vai ser advertido, eu vou te suspender. Nesse caso específico, a quem esse profissional deveria buscar para se resguardar? Bom, é uma situação de assédio no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, a gente tem observado, isso é muito importante, os profissionais de enfermagem têm que saber, para que o conhecimento faz com que o profissional se empodere. E o profissional empoderado sabe onde o assédio está acontecendo. Então, o profissional que tem conhecimento das resoluções, da lei do exercício profissional, ele vai poder dizer, isso eu não faço. Por que você não faz? Eu não faço isso porque isso não está nas minhas atribuições. Porque a resolução número tal do Conselho Federal diz que isso eu não devo fazer. Então, esse profissional empoderado, ele com certeza vai ser muito mais respeitado do que aquele profissional que eventualmente abaixa a cabeça e aceita tudo. E num determinado dia ele diz, não vou. Então, sejam aquele profissional chato. Normalmente, o profissional chato no ambiente de trabalho é aquele profissional que se atualizou, estudou e diz, isso eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Eu não vou fazer por conta disso, disso e disso. O superior só vai pedir a ele uma vez algo que não está dentro das atribuições dele. Da próxima vez ele não vai pedir. Por quê? Porque ele sabe que é aquele profissional. A gente recebe muito, às vezes, lá no conselho, algumas ouvidorias de profissional que tem que acordar profissionais de outra categoria, por exemplo. Então, absurdo, né? No momento em que você, peraí, eu não sou despertador. A minha atribuição não é acordar ninguém. Então, coloque lá o seu despertador ou peça a outra pessoa. A mim, não. E aí você vai evitar esse assédio, mas isso precisa ser coletivo. Então, se há assédio, obviamente a gente pode oferecer suporte, pode oferecer aconselhamento, vai acolher esse profissional, mas mais uma vez é uma matéria trabalhista e aí também uma matéria do Ministério Público do Trabalho. Então, o assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, que acontece, infelizmente, ainda é comum dentro do ambiente hospitalar, também cabe uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que ele abra lá um inquérito para que possa apurar essa conduta. E é importante que toda denúncia ela precisa vir acompanhada de provas, de evidências, né? Porque o ônus da prova é de quem acusa, não é isso, doutor? Então, assim, os profissionais que porventura são assediados nesses contextos, ele precisa ir juntando elementos, né? Para que ele sinta, para que a justiça acolha, né, a causa dele e consiga dar o andamento necessário a essa causa. Outra dúvida muito comum é sobre as atribuições, né, dos profissionais de enfermagem. E aí, com a questão do piso salarial da enfermagem, voltou à tona a questão do auxiliar de enfermagem, né? A maioria das empresas elas não contratavam mais auxiliar de enfermagem porque eles pagavam a mesma coisa ao técnico e ao auxiliar de enfermagem. E depois da lei do piso, passou a existir uma distinção no valor do salário
e algumas empresas voltaram a querer contratar o auxiliar de enfermagem, né? Uma vez que esse colega ele também é técnico de enfermagem, mas ele não está contratado como um técnico de enfermagem no local, ele é obrigado a fazer as atribuições do técnico de enfermagem, já que ele está contratado como auxiliar de enfermagem? Vamos lá, essa é a pergunta do milhão também, né? Porque isso é o que a gente mais recebe. Quando o piso da enfermagem foi aprovado e a diferença do salário do técnico para o auxiliar era de R$1.000, o que a gente apostava era que o auxiliar de enfermagem, que era uma profissão a caminho da extinção, passou a ser um profissional extremamente cobiçado. Porque basicamente hoje quase todo auxiliar também é técnico e aí ele vai ser contratado como auxiliar, vai receber o piso de auxiliar e vai exercer as atribuições do técnico. Dentro da administração pública a gente já vê isso acontecendo. Na iniciativa privada isso acontece bastante também. O que é que acontece? Eu vou dar os dois olhares. O primeiro olhar é o olhar do conselho. O que é que o conselho vai verificar? Se aquele profissional, e aí quando chegar lá a fiscalização do Corém, ele vai verificar se o profissional que está na UTI é técnico. Está na UTI, é técnico? Pode estar na UTI. Ah, mas eu sou contratado como auxiliar. Vejam que dilema que a gente tem. Porque, eticamente, você pode estar naquele setor. Agora, de maneira trabalhista, há uma fraude trabalhista. Então, você tem lá um desvio de função. Se você é contratado como auxiliar e está desempenhando a atribuição de técnico, aí é tanto a atribuição como o local de lotação. Se você está numa lotação que é exclusiva de técnico, que o auxiliar não pode estar, é muito fácil, né? Você coletar essa prova. Agora, e se você está num lugar que poderia haver o auxiliar? Então, você está numa unidade básica de saúde. O auxiliar pode atuar na unidade básica de saúde, mas a atribuição que você desempenha lá é a atribuição que só o técnico faz. Faz um procedimento que o auxiliar não pode realizar aquele determinado procedimento. Aí você tem que provar aquilo. Então você vai catalogando, porque vai haver um passivo trabalhista. É o que eu falo para o trabalhador. Ação judicial depende de prova. Não adianta só o dito vai ser desdito pelo outro lado, porque existe uma outra parte, e uma outra parte que é empoderada, então o dono da empresa vai contratar uma banca de advogados, o Estado tem a Procuradoria do Estado, o município tem a Procuradoria do município, então ele vai vir de lá para cá de uma maneira muito bem armada judicialmente. Então você tem que apresentar essas provas de que esse desvio de função está acontecendo. Então isso é muito importante e essa é uma tendência de substituição de técnicos por auxiliares nos próximos meses, nos próximos anos, exatamente por essa atual diferença remuneratória. Mas vale lembrar, não pode, se você é contratado como auxiliar, não aceite fazer função de técnico. E se aceitar, porque está precisando e vai ser demitido, porque acontece. Toda pessoa sabe o calo que lhe aperta. Porque tem gente que precisa daquele emprego de auxiliar, senão não paga lá o aluguel, senão não paga a conta. Faz o quê? Vai anexando essas provas, que um dia você vai bater a porta da Justiça do Trabalho e receber todas essas diferenças. E quem causou o passivo trabalhista não foi a Justiça do Trabalho, não. Foi o seu empregador que utilizou uma mão de obra de maneira ilegal. E tem uma novidade aí, né? Como temos hoje muitos técnicos de enfermagem que também são enfermeiros, já comecei a escutar denúncias de técnicos que são contratados como técnicos que tem gestor pedindo que eles assumam a função de enfermeiro no setor de trabalho, na ausência do enfermeiro. Às vezes só tem um enfermeiro no setor, o enfermeiro está detestado, o gestor olha para o colega, que hoje é técnico, e diz assim, você é formado, né? O senhor hoje é o enfermeiro da unidade. Te promovo, né? Que ainda é pior do que a do auxiliar para o técnico, porque o auxiliar para o técnico, apesar de ser proibido e não poder nas condições que o doutor Cazucas colocou, mas ainda são poucos procedimentos de diferença, né? Sim, e são atividades do mesmo nível, né? Mas do técnico para o enfermeiro a gente tem um salto, né, de atribuições, de responsabilidades. Sobretudo de responsabilidades, né? E aí esse profissional ele está se colocando em risco, né? E abrindo mão, né? E aí a gente vai para a questão da discussão da precarização da mão de obra, né? Que foi o conselho que eu dei às pessoas que me falaram. Eu falei, olha, se você ficar aceitando isso, daqui a pouco eles não vão mais querer contratar enfermeiro. Não vão nem querer te contratar como enfermeira. Não acho que eles vão te contratar como enfermeira se ele está lhe pagando como técnica para você fazer o papel da enfermeira. E a colega ficou reflexiva e concordou comigo. Falei, seu direito, você é contratada como técnico, você pode se recusar. Aliás, você deve se recusar, porque se não é contratada como enfermeiro. É porque, na realidade, falta a enfermagem. Isso é muito importante. Espírito de corpo.
Espírito corporativo. Isso sobra aos médicos, isso existe dentre os juízes, os promotores de justiça, eles têm um entendimento de corpo. Se um se recusa e outro se recusa e outro se recusa e outro se recusa, vai chegar uma hora em que o mercado ele vai ter que se dobrar. Então, por exemplo, eu preciso de um anestesiologista. Ou eu contrato através da cooperativa deles naquele preço, ou eu não consigo um anestesiologista. Porque se eu tiver 2 que estejam praticando preços inferiores àquele, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqueles 2 precarizando de alguma forma a categoria de um modo geral. A gente não precisa chegar ao extremo, mas a gente pode chegar no meio termo, quer dizer, eu sou contratado como técnico, eu só exerço atribuições de técnico. E assim seguir. A UAB, por exemplo, tem uma tabela de honorários mínimos, não tem tabela de honorários máximos. Por que tem tabela de honorários mínimos? Para manter a dignidade profissional. Quem recebe abaixo daquilo não está só se prejudicando, está aviltando a dignidade de uma maneira geral. Então, como é que você vai fazer uma audiência recebendo R$40? Não existe uma coisa dessa. E isso é algo que não só viola o seu direito, que estudou, que investiu, que se formou, que está indo lá fazer a audiência, como de todos os outros que cobram conforme a tabela e conforme a profissão estabelece. Então, isso é muito importante a enfermagem entender que essa união, quando eu entrei na advocacia para enfermagem, mas o que eu ouvia era: a enfermagem nunca vai conseguir nada, o profissional de enfermagem é o primeiro a criticar, a denúncia sai daqui de dentro, é um querendo prejudicar o outro, mas veja, já houve uma união, chegamos ao piso. O piso ainda não foi completamente implementado como a gente queria. Vamos unir de novo, que eu acho que agora a gente consegue chegar lá. É isso. Então, André, acho que... Tem café? Peraí, esse café com o presidente aí, tem café? E Felipe, tem café não? Como é que é esse negócio? Esse café do presidente já deve estar frio, não é possível um negócio desse. Você bebeu muito rápido o seu café. Eu acho que você estava ansioso, estava nervoso. Eu acho que sim. Foi bebendo café. Não, e eu falo demais. Eu me empolgo, aí você corta aí, viu? Ele estava meio ansioso. Obrigado, Gabi. O café... Tá. Fiquei concentrado aqui no nosso palestrante e aí ele ficou assim, gelado. Primeiro episódio, né? Primeiro episódio, que responsabilidade, né? A gente tá aqui inaugurando o podcast, que maravilha. Eu acho que, na realidade, qual é o grande objetivo hoje que as lideranças de enfermagem têm que ter? É trazer a categoria para próximo, trazer a categoria para dentro. Então, a gente veio hoje de uma decisão de vamos fazer o podcast ontem. Então, ontem, o presidente me chamou e disse: vamos operacionalizar o podcast no Corém Sergipe. Que maravilha! Como é que a gente vai fazer, né? Vamos fazer uma organização? Não, o primeiro podcast vai ser amanhã e você vai ser o primeiro entrevistado. Isso, olha que maravilha. Pensamos e executamos. Quem pensa demais perde o momento da execução. E aqui estamos, né, inaugurando com a temática. Eu costumo dizer sempre, vamos falar sobre o quê? Piso salarial. A enfermagem quer o piso salarial. Claro que tem outros anseios também, né? Carga horária, condições dignas de trabalho, repouso digno, tem uma série de lutas. Mas eu acho que a luta principal e a 01 é um salário, né? Todo mundo fica mais feliz, todo mundo dorme melhor, todo mundo passeia melhor. E eu costumo dizer sempre que o piso salarial da enfermagem não é gasto, é investimento. Você vai ter um profissional mais descansado no seu local de serviço, porque hoje o profissional de enfermagem trabalha em 2, em 3, em 4 lugares para ter um salário digno, para conseguir pagar a escola, para conseguir pagar um plano de saúde, para conseguir ter um lazer. Por que não? O profissional de enfermagem não tem direito a um lazer? Claro que tem. Então, quando você remunera melhor esse profissional, ele vai diminuir o ritmo de trabalho dele, porque ele vai conseguir ficar mais presente na sua família. E precisamos lembrar que a maior parte da enfermagem, mais de 80%, são mulheres. Então, são mulheres que muitas vezes são provedoras de sua casa, né? Mães solos, né? Como a gente costuma dizer, né? Que está, às vezes, sozinha com seu filho ou com seus 2, 3 filhos, mães ou filhas que sustentam também seus pais, esposas que sustentam seus maridos ou que contribuem ou que dão a maior parte da sua renda. Então, o piso salarial da enfermagem, eu costumo dizer sempre que é uma restauração social, né? Porque essa mulher, como é a maior parte da enfermagem, ela vai ter mais tempo para se cuidar, né? A enfermagem está adoecendo, né? Volta e meia temos notícias de profissionais que morreram infartados, morreram com acidente vascular, morreram com complicações da Covid, né? Voltando à Covid, né, que parece que foi num tempo muito distante, né, porque é um episódio muito triste, um capítulo muito triste da humanidade, né, não só da área de saúde. Mas a Covid, das profissões,
A que mais sofreu na Covid foi a enfermagem, né, Tondre? Porque a enfermagem foi a única que não parou de trabalhar. Né? Sem EPIs no início, principalmente, ninguém sabia direito como era. E a gente costuma dizer, né, eu digo sempre que a enfermagem é a única profissão da área da saúde que está 24 horas ao lado do paciente. Porque o profissional de enfermagem ele só pode abandonar o seu posto de trabalho quando o seu colega chega para render. Né? O médico, a depender da unidade, ele passa a visita e vai embora. O fisioterapeuta ele faz o procedimento dele e vai embora. O fonoaudiólogo passa e vai embora. E quem está ali 24 horas é o profissional de enfermagem. Não é à toa que o posto de trabalho onde ficam os prontuários, onde se concentram os profissionais, chama-se posto de enfermagem. Por quê? Porque a enfermagem está 24 horas naquele posto. Vai ter sempre o enfermeiro, vai ter sempre o técnico, vai ter sempre o auxiliar. Então, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, ele deixa a família dele em casa esperando. Ele atrasa para o jantar, ele atrasa para o almoço, ele falta o aniversário do filho, ele falta o aniversário de casamento, ele falta o Réveillon, ele falta o Natal. Por quê? Porque ele só sai do seu posto de trabalho quando o colega que está escalado chega para render ele. Então, a enfermagem ela precisa ser valorizada. E a valorização ela perpassa, né? Ela vem da valorização salarial. Tem vários estudos que falam que a qualidade do trabalho, o rendimento do trabalho não melhora com salário. Eu acho que quem estudou isso aí, André, ganhava um dinheiro assim muito... ganhava assim milhões de dólares. Então, eu ganhei $1 milhão. Se eu ganhar 1 a 2 não vai fazer diferença. Mas a enfermagem, hoje, nós temos profissionais que ganham um salário mínimo e, em alguns casos específicos, que ganham até abaixo de um salário mínimo. Então, você olhar para mim e falar que um cara que ganha R$1.400, R$1.200, R$1.000 e vai passar a ganhar R$3.000, R$2.800, R$4.000, não vai fazer uma diferença na satisfação pessoal daquele rapaz? Pelo amor de Deus, não tem condições. Claro que vai. Hoje nós temos colegas enfermeiros, né, que ganham R$1.800, R$2.000. Então, o cara sai de R$2.000 para R$4.750, que é o valor do piso. Né? Infelizmente, hoje pouquíssimos estão recebendo isso, por conta da questão da carga horária, que a gente esqueceu de falar sobre isso. Vamos voltar nesse ponto aí. Claro que vai mudar a satisfação. Ele vai estar mais descansado, ele vai render melhor no trabalho. E é um dinheiro que volta para a comunidade, né? O enfermeiro ele não vai sair de 2 para 4.750 para pegar esse dinheiro e investir em dólar nos Estados Unidos. Né? Seria excelente que fosse. Tem enfermeiros investidores. Mas não é esse dinheiro que vai fazer diferença. Esse dinheiro ele vai botar o filho num colégio melhor, ele vai contratar um plano de saúde melhor, ele vai comer melhor, ele vai organizar a festa da filha, do filho. Ou seja, é um dinheiro que vai voltar para o mercado, é um dinheiro que vai voltar para a comunidade, né? Que vai voltar para a mercearia do bairro, que vai voltar aquele profissional que vai para uma academia, ou seja, não é dinheiro de luxo, né? É dinheiro de necessidade humana básica, certo? Então, André, pegando o gancho aí da falinha aí, em relação à carga horária, né? Só para a gente refrescar essa memória, né? O piso não tinha, a lei do piso, né? Da maneira que foi aprovada, ele não tinha menção à carga horária. E aí, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, quando eles suspenderam a lei, e eles ficaram naquela discussão, eles fizeram algumas mudanças na nossa lei, né? A lei, na verdade, continua igual, né? Mas eles mudam o entendimento, né? Explica aí para a categoria também essa questão. O que é que o STF faz diretamente? Ou o que é que ele fez diretamente com a nossa lei? Você quer me complicar, né? Não, você não precisa falar não precisa falar mal de ninguém. É uma explicação técnica, né? Explicação técnica. Porque, assim, o STF ele não alterou a lei, né? Ele não foi lá e redigiu uma nova lei ou redigiu. Não, ele alterou o entendimento, né? E fala um pouquinho sobre isso, né? O que é que ele fez exatamente, o que é que essa decisão faz com a nossa lei, se ela realmente mudou parágrafo ou mudou o entendimento de aplicabilidade. E em relação à carga horária, para a gente encerrar. O STF mudou a lei, sim. Ele não mudou o texto da lei, mas no momento em que ele estabelece diversos condicionantes à lei, ele está mudando a lei. E ele está mudando a lei na cara do legislador. Para que se tenha uma ideia, Marcel, o Senado Federal opôs embargos de declaração à decisão do STF. Ou seja, quem apresentou a lei foi um senador, o senador Contarato. Quem fez o meio de campo para ela ser aprovada foi o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E aí vem o STF e diz, não é assim, é assado.
Olha que loucura! Que loucura! Porque assim, tudo bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, então, ele devia renunciar ao seu posto e lá assumir uma cadeira no Congresso Nacional para ele poder redigir a norma. Porque no momento em que ele distorce a interpretação, a pretexto de se cumprir a Constituição com termos que não são termos que estão na Constituição diretamente, ele acaba, infelizmente, por fazer uma interferência nas casas legislativas. Existe no artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo tem uma função. Então, quando a gente olha ali para o Congresso Nacional e vê a Câmara e o Senado, a gente vê a Câmara representando o povo e o Senado representando os estados, e é dali que tem que sair a norma. O Supremo Tribunal Federal pode não concordar com a norma, mas ele não pode declarar inconstitucional uma norma que tem previsão na Constituição. Tem orçamento previsto. Orçamento previsto. Quem vai pagar? Quem vai pagar é a União. E tanto a União não vai... não, tudo bem. Então lá se declarou. Realmente, no começo, a norma era lacunosa. Quando saiu a lei, porque quem vai pagar? Especialmente na administração pública. Mas tudo bem. Se estabeleceu um prazo, quem pagaria, no sentido original da norma, era a União, Estados, DF e municípios. Quem tivesse lá o seu profissional arcaria. Aí houve um lobby, a norma foi temporariamente suspensa, e dentro desse, quando eu falo um lobby, eu não falo nada ilegal não, viu? Houve um movimento, né? Uma negociação. Um movimento, e que se diz, bom, um município um município lá pequeno, né? Município X. Município X, não tem condição de pagar o piso. Não tem condição, apresentou ali, o município não tem condição. Ah, beleza, vamos fazer o seguinte, a União vai aportar, e suspendeu. Aí trouxe para a União, já no governo atual, disse, não, a responsabilidade para pagar é da União. Aí editou-se uma emenda à Constituição dizendo que a responsabilidade é da União. Bom, a emenda ainda não é suficiente, precisa da lei orçamentária. Aí veio a lei orçamentária destinando 7,3 bilhão para o pagamento da União, e aí foi aí que o julgamento foi retomado. Só que em momento nenhum, a lei estabelece a carga horária de 44 horas semanais, certo? Ou 8 horas diárias para o pagamento do piso da enfermagem. Então, esse ponto foi o STF quem estabeleceu. E o segundo ponto, que é muito pior nesse momento, é o condicionamento ao acordo coletivo. Porque se a lei fala que tem que pagar, como é que tem que pagar condicionado? Então, o que a gente vê é uma teratologia, uma interpretação completamente distorcida, porque você não pode condicionar pretexto de se manter postos de emprego, sobretudo quando a gente vê na iniciativa privada os grandes conglomerados médicos com lucros bilionários. Então, assim, como é que ele é milionário para a Bolsa de Valores e pobre para a Justiça do Trabalho, né? E pobre para o Supremo Tribunal Federal? Ou você tem e bate recordes mensais e trimestrais de arrecadação, ou você é pobre. Então, na realidade, é uma grande ambiguidade. Eu acho que é uma dupla personalidade que esses entes eles acabam apresentando, e, infelizmente, o Supremo Tribunal foi nesse sentido. Então, ele estabeleceu pagamento do piso na remuneração. Em nenhum lugar a lei fala remuneração. A lei fala em piso salarial, salário base. E o segundo ponto, fixou uma carga horária. E o terceiro, agora que piorou no julgamento dos embargos, porque assim, embargo não é recurso. Embargo não é algo para quem está insatisfeito com a decisão. Embargo é para aclarar um ponto obscuro. Então explica aqui, ó, teve um erro, tem um ponto obscuro, mas não, ele fez uma nova decisão e disse, ó, como não teve negociação, ele disse, ó, tá aqui o prazo para negociação coletiva. Não implementou, não fez a negociação coletiva, o piso é implementado. Como não teve negociação coletiva, espera aí, já que não teve negociação coletiva, vamos fazer o seguinte, está condicionado a negociação coletiva, o que acaba sendo um grande prejuízo ao trabalhador. Porque com a reforma trabalhista, enfraqueceu o sindicato. Então o sindicato hoje, além de tudo, ainda não tem perna para estar em todos os estabelecimentos. E onde tem, muitas vezes, em algumas situações, acaba em alguns locais, não em todos, claro que tem entidades sindicais fantásticas, mas em alguns acaba não atuando como deveria. E nesse momento é fundamental a atuação
para que o trabalhador de enfermagem tenha o seu piso reconhecido, porque a gente sabe que na iniciativa privada a exploração do trabalho é muito grande. Então você tem um dimensionamento reduzido, você tem um profissional lá, sei lá, que tem um bip, que tem que colocar o bip no paciente e tem que reportar o tempo todo. Então são situações que acabam ali somadas à desvalorização profissional através do salário, que prejudicam. Dignidade salarial, dignidade de trabalhador é salário, é poder chegar e pagar a escola do filho, é poder pagar o plano de saúde, é poder chegar em casa num domingo. Imagina o trabalhador de enfermagem que tem, ele não precisa ter 3 não, ele tem 2 vínculos, 12/36. Como é a vida, doutor Marcelo, de um profissional que tem 2 vínculos, 12/36? Ele dorme 2 noites na rua, né? 2 noites fora de casa, 1 noite em casa, trabalha 4 sábados, 4 domingos, trabalha o mês todo praticamente. Ou seja, ele não descansa, né? Ele não vive. Ele está sempre trabalhando, sempre na rua, que a gente volta para a história, né? É o cara que está vivendo para trabalhar e para pagar a conta. Para ter luxo, não. Para poder sobreviver. Para poder pagar as contas, na tentativa de dar condições de vida melhor aos seus filhos, aos seus familiares, né? Nesse sentido. Então, assim, a gente espera que o piso salarial retome, né, o caminho que foi traçado, que foi idealizado lá no início, que todo profissional de enfermagem, seja ele iniciativa privada, seja ele cooperado, seja ele Estado, enfim, todos os profissionais de enfermagem, no exercício profissional da enfermagem, né, possam finalmente receber esse piso salarial, porque a gente sabe que, infelizmente, tem colegas que ainda não receberam, não viram a cor desse dinheiro. O profissional de enfermagem que não está recebendo, o que ele pode fazer? A gente acompanhou algumas instituições que foram oficiadas nesse começo de ano lá pelo Corém, você encaminhou o ofício e acabou resolvendo. Outros colegas de instituições que não estejam recebendo, o que eles podem fazer aí? Tudo bem, a gente não pode celebrar um acordo coletivo, não pode entrar com ação judicial, mas algo pode ser feito? Com certeza, o Conselho Regional de Enfermagem no Estado de Sergipe está de portas abertas para acolher todas as denúncias, todas as ouvidorias, né? Nós temos o canal oficial de ouvidoria, então faça o seu registro, confie no Conselho, o seu dado, o seu nome, em hipótese alguma, será vazado para o gestor, mas a gente precisa da oficialização das ouvidorias para que, de posse delas, nós possamos questionar essas instituições, né? O Corém notifica, né? Ela, estou recebendo aqui ouvidorias, denúncias de que vocês não estão fazendo pagamento. Vocês estão fazendo esse pagamento? Caso estejam, comprove o pagamento. Se não estão, qual é a previsão para regulamentar, né, para regularizar esse repasse? De posse disso, nós vamos também em loco, né? Nós vamos no local fiscalizar não só o repasse do piso, mas dimensionamento, condições de trabalho, repouso digno, e após isso, com um relatório todo formalizado pela fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, se for o caso, por que não remeter denúncia ao Ministério Público do Estado de Sergipe pedindo a atuação, principalmente se essa unidade de trabalho for uma unidade que recebe recursos, né, que recebe destinação de recurso público. Então, o Conselho Regional de Enfermagem está à disposição, denunciem também as demais entidades, né? Tem muitas entidades, mas posso falar pela nossa, né? O Conselho Regional de Enfermagem está à disposição para acolher suas denúncias e para atuar dentro dos limites, dentro do que o Corém pode fazer por vocês. Pode ter certeza que faremos tudo e seguiremos cobrando, e as cobranças elas surtem efeito sim. Tá? Então, não se calem, não sejam coniventes, né? Não sejam complacentes, não aceitem calados. Né? O tempo da mordaça já passou, a gente sabe que tem gestores que às vezes ficam incomodados com a cobrança, mas eu costumo dizer sempre, estamos aqui para isso, para representar a categoria, escolhemos isso e iremos fazer. A única coisa que a gente precisa de vocês é que vocês notifiquem, vocês oficializem a denúncia. Porque caso isso vire uma ação judicial, vire um processo no Ministério Público, nós precisaremos comprovar com números, né? Não saiam os nomes dos profissionais, mas sai o relato, sai a queixa, para que o Ministério Público possa atuar ao lado do Conselho Regional de Enfermagem. Então, André, estamos encerrando aqui, o tempo acabou. Até estourou o tempo, né? Deixa uma mensagem aí para a enfermagem sergipana para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer o convite e parabenizar pela ideia. O projeto é fantástico. Então, estar aqui no primeiro episódio me enche de orgulho e satisfação, até envaidece numa vaidade boa, de poder estar falando com a enfermagem. E hoje a gente está acompanhando as fiscalizações, olhando nos olhos dos profissionais. A gente avançou muito, mas ainda há muito por avançar.
podem ter certeza que a gente não vai deixar ninguém para trás. Enquanto tiver um profissional de enfermagem que não estiver recebendo piso, a gente vai continuar lutando. Isso é missão. E aí eu trago aqui uma frase do Bertolt Brecht que eu gosto muito, e eu acho que a gente deve levar isso como mantra para nunca se curvar. Que os poderosos, eles podem matar 1, 2 ou até 3 rosas, mas jamais serão capazes de deter a primavera. Muito obrigado, presidente. Arrasou. Fiquei até emocionado aí com essa fala. Né? Você falou olhando nos meus olhos. Eu seria a primavera. Você é a primavera. Então, enfermagem, esse é o primeiro Café com o Presidente. Encerramos aqui com o nosso procurador e amigo, por que não falar, né? A todos, acho que todos sabem. O André é uma pessoa de alta confiabilidade na temática e por isso escolhemos ele para vir aqui falar. E só reforçando a fala do Dr. André, o Corém Sergipe está aqui por vocês. A enfermagem tem voz e tem vez. Iremos fiscalizar pessoalmente. O setor de fiscalização do Corém ele continua trabalhando, mas Marcel, enquanto presidente, Dr. André, enquanto procurador, iremos fiscalizar todas as unidades do Estado de Sergipe, onde tiver ouvidoria, onde tiver denúncia e onde tiver pedido de presença do Corém. Pode ter certeza que chegaremos até vocês. Se não chegamos ainda, pode ter certeza que estamos a caminho, porque o intuito é um só, ajudar a todos e não descansaremos até que todo profissional de enfermagem, no exercício profissional da enfermagem, esteja recebendo o que é seu por direito, que é o piso salarial da enfermagem. Muito obrigado pela audiência, né? Esse é o primeiro episódio, teremos outros convidados, outras temáticas, e deixe aqui a sua sugestão. Qual seria o próximo tema que você gostaria de ter aqui no Café com o Presidente? Empreendedorismo, saúde da mulher, áreas de atuação da enfermagem, enfim, traz as ideias que traremos as referências no assunto para falar com vocês. Beijo no coração de todos. Avante enfermagem. Né, doutor André? Faz aí o avante enfermagem. Avante enfermagem. Vamos juntos que vai dar certo. Um abraço.